Muito bem, estamos prontos para assistir a mais um DVD da série Prepare-se. E hoje trazemos algo que você jamais acreditaria se não fossem as fortes evidências que, a partir de agora, estarão na sua tela. A ida à Lua. Teria realmente o homem ido à Lua? Você sabe que muitas pessoas não acreditam nisso. E creio que após assistir a esse trabalho, você irá também se unir ao grupo dessas pessoas. Algo estranho aconteceu a caminho da Lua. Desde o princípio da história, a raça humana está em guerra. Primeiramente com membros da sua própria família, depois com seus conterrâneos e finalmente entre as nações. Provavelmente os conflitos humanos provêm do caráter natural da natureza humana e dos lugares desconhecidos e intocáveis do sentimento humano. Costuma-se dizer que nossos conflitos começam, na verdade, quando ainda somos embriões, precedendo até mesmo a criação do planeta Terra. Nos terrenos celestiais, entre os espíritos. Costuma-se dizer que o princípio da guerra foi criado por um anjo caído, cujo sentimento contra Deus foi o orgulho. Na antiga Babilônia, em uma idade tão distante quanto ao tempo, cujo milênio permanece desconhecido, a Torre de Babel começou a ser construída. Seria o maior feito da raça humana. Uma torre tão alta que o seu topo alcançaria os céus. E com ela se provaria ao mundo que havia uma raça superior. Seria uma ironia de Deus que nunca terminaria. O tempo passou, as nações caíram, emergiu uma era de máquinas. Uma vez mais, a ingenuidade da espécie que dominava as demais descobriu que a seu tempo foi o maior feito monumental jamais imaginado. A maior máquina já construída pelo homem. Uma automatização gigantesca, tão reveladora, que mesmo antes de ser concebida, só poderia ter um nome. Titanic. Em 10 de abril de 1912, ele partiu ao mar. Diziam-se que era esse o barco que nem Deus poderia afundar. Mas acabou resultando em uma ironia, porque o elemento que se supunha que o manteria a flutuar foi justamente o que o fez afundar. A água congelada, em forma de iceberg. Nem sequer terminou a sua primeira viagem. Mas surgiria uma nova era de grandezas. E provavelmente a última, a era espacial. A competição pela vitória não era paralela. As nações gastavam bilhões de dólares em pesquisas para ganhar uma da outra. A União Soviética lançou o primeiro satélite artificial, o primeiro animal e o primeiro homem. Tinham 500% mais horas em espaço do que os Estados Unidos. E finalmente, em junho de 1969, lançaram uma nave sem tripulante à Lua. Obtiveram as primeiras mostras do solo de outro mundo. Exatamente um mês antes que Apollo 11. E assim se acirrou a corrida. Sua nave chegou sem contratempos à superfície lunar. E a primeira pedra lunar que chegou à Terra seria trazida pela União Soviética. O presidente americano nessa época, Richard Nixon, ele disse: é a maior semana depois da criação, o maior evento depois da fundação dos mares, desde a origem do universo. Desde o desenho e formação do delicado olho humano, por onde todas essas coisas se percebem. Foi uma máquina voadora com 2 passageiros aterrissando em seu vizinho celestial mais próximo e regressando a seu lugar de origem. Provavelmente, mais uma ironia de Deus se esconde atrás dessa ousadia humana. A construção da mais alta torre com o único propósito de sobressair entre as demais raças nunca foi concretizada. A máquina que foi tão grandiosa e que disseram que seria intocável, inclusive por Deus, nunca terminou sua primeira viagem. E finalmente, a coroação da raça humana, o maior êxito de toda a espécie humana, o maior evento da história, aterrissar na Lua. 20 anos depois, o mesmo programa espacial não pôde colocar em órbita um telescópio com a lente desenfocada. E como pôde então 2 décadas antes, e uma missão 100 vezes mais complicada, ter sido um êxito
na primeira tentativa. Isso traz um minucioso estudo dos motivos da administração Nixon, um exame crítico do controle total do governo sobre a imprensa. Mas chegamos a novas descobertas da tripulação da Apollo 11 fingindo parte da missão. Mostraremos detalhes do que pode ter sido a maior conspiração governamental de todos os tempos. Algo estranho se passou a caminho da Lua. We'll travel fast as a light till we're out of sight. The earth will be like a toy balloon. Oh, what a thrill you'll get riding on my jet, a destination moon. Oh, we'll go up, 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 straight to the moon we two, high in the starry blue. I'll be out of this world with you. So away we'll steal in my space mobile, a supersonic, a honeymoon. Leave your cares below, pull the switch, let's go, a destination moon. Too. We'll be high in the starry blue. I'll be out of this world with you. So away we'll steal in my jet mobile, a supersonic, a honeymoon. Leave your cares below, pull that switch, let's go. Destination, we're flying high up in the sky. Destination moon. Você pode até estar pensando assim: bom, se a ida do homem à Lua tivesse sido realmente uma farsa, alguém já teria denunciado. E eu te pergunto, denunciar a quem? Tenha em mente uma coisa, meu amado. Você não tem do seu lado nenhum meio de comunicação que você possa confiar e recorrer a ele para fazer qualquer tipo de denúncia contra quem comanda o mundo. Eles não aceitam essas denúncias. E sabe por quê? Todas as emissoras de rádio e televisão, elas obedecem a uma concessão do governo. E o governo só dá essa concessão justamente para quem está do lado dele. Essa é a grande verdade. E, por sua vez também, o governo é comandado pela elite mundial, pelos Illuminati, pelas 13 famílias. E o que não está de acordo com eles, eles tiram do ar. Foi assim com a TV Tupi no Rio. Lembra dela? Não vou entrar nesses detalhes, mas foi assim. E o que acontece? Não há a quem denunciar a farsa da Lua, a verdade é essa. Agora, você vai assistir a partir desse momento as evidências que te mostram o tempo todo que o homem jamais foi à Lua. Deixa eu adiantar um pequeno detalhe que eu creio que seja bastante importante. A ida à Lua seria ou teria sido o maior feito da humanidade até hoje. Desde a fundação do mundo, da Torre de Babel, que se tentou ser maior do que Deus, tentou se mostrar maior do que as demais raças, você sabe que o homem não conseguiu. Não é verdade? Então, e a ida à Lua foi uma grande ironia. Sabe por quê? Eu vou te explicar. O maior feito do homem de todos os tempos não foi possível por causa de uma minúsculazinha partícula subatômica chamada radiação.
desconhecido de nós desde uma altitude de 1000 milhas e estendendo-se umas 25 mil milhas acima, se encontra pequenas bandas de radiação chamadas cinturões de radiação de Van Allen. Todas as missões espaciais tripuladas da história, tanto dos Estados Unidos como também da União Soviética, desde a primeira em 1961, têm estado muito debaixo deste campo de radiação que é mortal. Any human being traveling through the Van Allen belt would have been rendered either extremely ill or actually killed by the radiation within a short time thereafter. Every manned mission in history, Gemini, Mercury, Skylab to Space Shuttle, has been below the radiation belt, all except going to the moon. Os astronautas soviéticos mais experimentados passaram 100 horas no espaço por cada 20 dos Estados Unidos. Para poder sobreviver à viagem de 1h30 através do cinturão que é necessário atravessar para chegar à Lua e regressar, se requer um escudo sólido entre o astronauta e o exterior da nave. O foguete tipo Saturno V, utilizado pela Apollo, media 35 andares de altura e pesava o mesmo que um navio de combate. Inserir um escudo em forma de barreira rodeando por completo a tripulação faria impossível o foguete ser lançado. É por essa razão que os soviéticos, muito mais experientes no espaço sideral, só enviaram uma nave sem tripulação à Lua. Obviously, the only shielding they had was the literally paper-thin outer hull of aluminum, and their suits consisting of glass fiber, some aluminum fibers, and silicon rubber. It's very interesting concerning radiation that the astronauts were protected by a thin film of aluminum, when here on Earth they put a lead shield on us when they take a dental x-ray. This is the main reason why the Russians never really intended to send the men to the moon. Of course, we were worried to go out into the unknown of space. Of course, we were fearful. We had no idea how a human would be affected by the radiation. We suspected that possibly the radiation could even penetrate through the craft itself. Em 1998, a Space Shuttle voou a uma altitude de 300 milhas. Foi uma das mais altas já registradas. Centenas de milhas debaixo do campo de radiação de Van Allen. Mas foi tão danoso que os astronautas dentro da cabine, que era hermeticamente fechada, e dentro dos seus trajes, mesmo com os olhos fechados, ainda viram fortes reflexos de luzes, que pareciam como disparos de estrelas, devido à radiação que penetrou na nave, nos seus trajes, nos seus crânios, mesmo com os olhos fechados. Como resultado, a TV norte-americana CNN emitiu um noticiário que demonstra claramente a surpresa da NASA com esse fato até então desconhecido por ela. The radiation belt surrounding Earth may be more dangerous for spacewalking astronauts than previously believed. Scientists say the phenomena known as the Van Allen belts can spawn killer electrons when the Earth's magnetic field changes. These electrons that are being studied could have an important effect not only on satellites, which has happened in the past, but could also affect the astronauts by creating large doses of radiation that could influence their health. The electrons can penetrate through various materials, including spacesuits, and can pass through, in fact, the walls of the space station, and can create high charges deep inside of these objects. Conferimos, portanto, com um trecho dessa reportagem da CNN que nem a NASA sabia realmente dos efeitos que poderiam causar a radiação de Van Allen nos seres humanos, nos astronautas. E no próximo segmento, conheceremos então um pouco do que foi a corrida espacial, a Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos e a organização para a grande farsa do homem na Lua. Deixa eu te falar algo aqui sobre a natureza. Você já observou as borboletas, não é verdade? Além das suas cores variadíssimas, lindas, você observa que na asa da borboleta tem algo que parece com um olho. E ele está colocado ali, Deus o colocou, para que a borboleta pudesse se proteger dos seus algozes, dos seus predadores. É uma farsa, mas uma farsa